terceiro desse ano merece mais do que uma festa. Estudar no último ano em tempo de pandemia não é para qualquer um, não. Né? Acho que foi premiado. Oi? Premiado. Premiados. Nossa, vocês foram escolhidos a dedo para viver isso. Mas pensam, né, pelo lado que vocês estão vivendo um momento histórico, né? E vocês vão contar isso para várias e várias gerações aí de gente que vem pela frente. Capaz que não, porque eu com a minha memória... Que, Beatriz? Não, falando comigo. Então vamos lá, ó. Hipérbole, tá? Hipérbole na matemática, né? Não é língua portuguesa. Ele é uma curva, tá? Já é o estudo de uma curva. Como eu disse, a gente está estudando as cônicas. Elas são três: elipse, hipérbole e parábola. Então a gente está na hipérbole, tá? Aqui eu destaquei para vocês, deixa eu até apagar, o que é essa hipérbole? O que seria esse desenho da hipérbole na matemática? São essas duas curvas, como se fossem duas parábolas, né? Elas são simétricas umas à outra, são o estudo dessas duas curvas. Aqui, esse desenho eu tirei da página 27, né? Você tem a representação dessa hipérbole aqui em 3 dimensões e aqui em 2 dimensões, tá? Óbvio que para fazer isso hoje em 3 dimensões, com toda a tecnologia que a gente tem dentro dos conhecimentos aí de gráfico, tal, de computação gráfica, isso é muito simples hoje, né? Mas o estudo dessa hipérbole seriam essas duas parábolas, uma contra a outra, fazendo essa ideia de simetria, tá? Bem, ela tem uma definição matemática, tá? O que seria hipérbole? É uma curva plana formada por todos os pontos tais que o módulo da diferença de suas distâncias a 2 pontos fixos dados, que são os focos, é constante e igual a 2a. O que eu tenho que saber, né, sobre a hipérbole? Quais são os elementos? Então, assim como a gente falou da elipse, a hipérbole, ela também tem um eixo, só que agora não é eixo maior e eixo menor. Ela tem um eixo real, que é a distância de uma curva até outra. Eu estou destacando ele aqui na cor vermelha. Então, essa distância aqui é o que a gente chama de eixo real. Ela mede 2 vezes o A, tá? A hipérbole também tem um eixo imaginário, que é exatamente aqui na metade dessas duas distâncias, e esse eixo imaginário eu estou destacando aqui na cor azul, tá? Ele é simétrico em relação a essas curvas da hipérbole. Esse imaginário vale 2 vezes B. Alguém disse alguma coisa? A hipérbole, pelo menos nas relações matemáticas, aí, ela é uma elipse do avesso. Isso, podemos dizer assim. A gente cortou no meio, né? Boa observação, Fabrício. A gente cortou a elipse no meio e jogou uma para o contrário da outra. Boa dica. E nós temos agora a distância focal. Então, os focos, eles ficam aqui dentro, tá? Ó, foco 1 e foco 2. Estou destacando na cor verde. Essa distância focal vale 2 vezes C, tá? E os focos ficam dentro da curva, tá? Você também tem essa possibilidade de estar no eixo X, que é esse modelinho aqui que eu fiz para vocês, ou esses focos poderiam estar no eixo Y. Então, vou mais ou menos desenhar aqui. Eu teria o plano cartesiano, o X e o Y, né? Como que ela seria se, ao invés do focos estarem no eixo X, se os focos estivessem no eixo Y. Então, eu teria uma coisa assim, uma curva aqui e uma curva aqui. Um foco estaria aqui e o outro foco estaria aqui. Essa daqui seria uma hipérbole quando os focos estão localizados no eixo Y. Se vocês olharem na página 29, tem a equação reduzida da hipérbole quando os focos estão no eixo X, e na página 30 tem a equação reduzida da hipérbole quando os focos estão no eixo Y. Elas são bem parecidas
com a da elipse. O que muda de uma para outra? É que em vez de ter um sinal de mais aqui no meio, tem um sinal de menos, tá vendo? Mas quando o foco está no eixo x, x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Lembrando que os valores que são substituídos aqui é o a e o b, né? E quando os focos estão no eixo y, o a e o b continuam iguais. O que muda aqui em cima é que é y primeiro e depois o x. E em relação à elipse, né? A hipérbole aqui no meio tem um sinalzinho de menos, que a gente, eu até mostrei isso no vídeo, mas estou reforçando agora com vocês. Para isso, né, só para a gente reforçar, lá na elipse vale uma equaçãozinha, que é tipo parecido com a equaçãozinha de Pitágoras, que é igual a ao quadrado, igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Na hipérbole não é assim que vale, vale assim, ó, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, essa formulazinha aqui vale quando a gente fala de hipérbole. E a excentricidade, que é aquele c sobre a, tanto na elipse quanto na hipérbole, elas valem a mesma fórmula, o c sobre o a. Até aqui, alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Professora, qual que é a definição de excentricidade na matemática? Então, é uma razão. É uma razão da medida do C pelo A, tá? É uma razão matemática. Assim como a gente discutiu ontem, que, por exemplo, a velocidade média é uma razão. Outra coisa, a densidade é uma razão, tá? Então, toda vez que você tem dois valores sendo divididos, é uma razão. Mas o que ela mostra? Qual é a vantagem dela? Então, é uma divisão mesmo. Você fala qual seria a aplicabilidade, né? Isso. Eu vou pensar como te responder isso, Fabrício, que... Certo? Vou pensar um jeito. Fala, quem está chamando aí? Pedro. Fala, Pedro. O C ao quadrado, nesse caso, ele é a distância do B com A, que está na página 28? O C ao quadrado? O C ao quadrado, a relação é assim, ó, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que o C é a metade da distância focal. Ah, tá, é metade. Tá? Bem, vamos aos exercícios, né? Porque a gente, muitas vezes, ali é a parte mais teórica, né? A gente consegue entender aí quando a gente vai para os exercícios. Eu vou fazer primeiro o 1 e o 2, da página 31 e 32, tá? Eles são bem parecidos, vocês vão ver que não tem desenho, são bem parecidos. O que muda é uma informação aí, e aí eu até comentei no último vídeo que eu fiz, mas eu vou ressaltar aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Exercício 1 da página 31. Ele fala assim, ó. Uma hipérbole tem o eixo real medindo 16 centímetros. Então, aqui eu já vou fazer uma pausa. Eixo real, né? Eixo real é 2 vezes o A, tá? Isso é o eixo real. É a distância que a gente tem de uma curvinha para outra, certo? E depois ele fala o eixo imaginário medindo 20 centímetros. O eixo imaginário seria um eixo que faz a simetria entre as duas curvas. Esse eixo imaginário vale 2 vezes o B. E aí ele fala, nessas condições, determine a distância focal. A distância focal é 2 vezes o C, tá? Tudo isso tá no probleminha, não falei ainda não fiz nenhum cálculo, tá? O que eu sei? Que o eixo real mede 16. O A é a metade desse eixo real. Quanto mede o A? 8. 8, muito bem. Então, sempre que eu der para vocês o eixo real, o A vale a metade dele. E a metade de 16 é 8. Muito bem. O eixo imaginário é 2 vezes B, que aqui vale 20 centímetros. O B é a metade desse eixo imaginário.
quanto vale o B nesse exercício? 10. 10. Muito bem. Achei o A e achei o B. Estava no enunciado, né? Eu só transformei eles em valores. Agora, o que ele quer na letra A? Determine a distância focal. Para isso, eu vou usar a formulazinha que vale para hipérbole, que é C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado, que é essa que o Pedro acabou aí de perguntar, né? O C eu não tenho. O A, vocês disseram para mim que vale 8, então vou pegar o 8 e elevar ao quadrado. O B, vocês disseram para mim que vale 10, então vou pegar o 10 e elevar ao quadrado. E o C ao quadrado é igual. Quanto que é 8 vezes 8? 64. Muito bem. Quanto que é 10 vezes 10? 100. 100. 64 mais 100 164. está elevado ao quadrado. Eu vou tirar a minha raiz. Qual é a raiz quadrada de 164? Não faço a menor ideia. Não tem Exato, exato. não tem. Não, isso mesmo. Então, uma dica, né? Vamos decompor esse 164 para ver se é possível simplificar essa minha raiz. 164 dividido por 2 dá quanto? 82. 82. Muito bem. 82 dividido por 2 dá quanto? 41. 41. 41 é primo? É. Sim. Só dá para dividir por 41, certo? Então, eu venho aqui, ó, o 64 é 2 elevado ao quadrado vezes o 41. O 2 dá para simplificar com o índice da minha raiz, ele sai, e eu encontro que o meu C vale 2 raiz de 41, certo? Certo, galera? Certo. Porém, eu não quero quanto vale o C, eu quero a distância focal. A distância focal é o dobro de C, é 2 vezes C. Quanto que é 2 vezes 2 raiz de 41? 4 raiz de 41. Muito bem. Lembrando que o número só multiplica o 2 aqui de fora. Então, com isso, eu encontrei a distância focal. A distância focal é 4 raiz quadrada de 41. Dúvidas na letra A? Dúvidas? Não? Agora, Fabrício, eu vou ficar te devendo aquela, mas vou pensar num jeito de te explicar. A excentricidade é uma razão do C sobre o A. O C eu descobri aqui, ó, na letra A, que vale 2 raiz de 41. E o A eu descobri lá no início que vale 8. Essa fração aqui é uma fração que é possível de ser simplificada. Por quê? 2 e 8 são respostas de uma mesma tabuada. Por quem que eu posso simplificar o 2 e o 8? 2. Por 2, muito bem. 2 dividido por 2 daria 1, então em cima ficaria a raiz de 41, e embaixo, 8 dividido por 2 dá 4, ficaria então a excentricidade, raiz de 41 sobre 4. Alguma dúvida no exercício 1? Não. Não? Tá bom, muito bem. Agora, nós vamos ao exercício 2. O exercício 2, ele vai falar uma coisinha que eu comentei com vocês lá no vídeo, que eu falei sobre hipérbole. Quem não assistiu o vídeo, não tem problema, eu vou explicar aqui para vocês. Então, vamos lá. O 2 está na página 32. Ele diz assim, ó. A medida do eixo real de uma hipérbole equilátera. Então, de uma hipérbole equilátera é 24 centímetros. A medida do eixo real, lembrando que o eixo real é 2 vezes A, de uma hipérbole equilátera é igual a 24 centímetros. Quem assistiu ao vídeo, o que seria uma hipérbole equilátera? Quem poderia me dizer? Não, eu não assisti o vídeo, mas pela palavra eu diria que os dois lados são iguais.
que significa Isso, tá equilátero. vendo? Mas você viu que interessante, Fabrício? Você usou um conhecimento que você já tinha e você pensou, né? Opa, equilátera vem de igual. Lembra? O triângulo equilátero, ele tem todos os lados iguais. Então, aqui, ó, quando a gente fala de uma hipérbole equilátera, o que significa isso? Que o eixo real é exatamente igual ao eixo imaginário, tá? Então, toda vez que a gente fala de uma hipérbole equilátera, o eixo real é exatamente igual ao eixo imaginário, ok? Ok, gente? Alô, alô? Beleza. Beleza. Vamos lá. Se o eixo real vale 24 centímetros, quanto vale o meu A aqui nesse exercício, gente? 12. 12. Muito bem. E se o eixo real é igual ao eixo imaginário, quanto vale o meu B? 12 também. 12 também. Muito bem, certinho. Bem, o que ele quer na letra A? Ele quer a distância focal. Então, relembrando, a distância focal é 2 vezes C, tá? Eu só vou descer um pouquinho aqui minha excentricidade para não virar tanta bagunça. Então, é 2 vezes C. Lembrando, se a gente está falando de hipérbole, vale C ao quadrado igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. O meu A vale 12, vou elevar ao quadrado, mais o meu B também vale 12, vou elevar ao quadrado. 12 vezes 12... 144. Muito bem. 12 vezes 12... Mesma coisa. Mesma coisa. 144 mais 144 dá quanto? 288. 288. Está elevado ao quadrado, eu vou tirar a minha raiz, né? 288 tem raiz exata? Não, Não sei. não. Não Quebrado. tem. Não tem. Então, eu vou decompor, correto? Então, vamos pegar aqui, ó. 288, vou dividir por 2. 288 dividido por 2 dá quanto? 144. 144, muito bem. 144 dividido por 2 dá quanto? 72. 72. Muito bem. 72 dividido por 2 dá quanto? 36. Muito bem. 36 dividido por 2 dá quanto? 18. 18, muito bem. 18 dividido por 2 dá quanto? 9. 9. 9 ainda dá por 2? Não. Então, agora é por 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ok? Então, eu decompus o 288. Vou formar partezinho de 2 em 2, ó. 1, 2. Ficou um 2 sozinho aqui, ó. Tá vendo? Então, eu venho lá. C é igual a raiz 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes um 2 que ficou sozinho e vezes o 3 ao quadrado. Todos esses que têm expoente ao quadrado, eles podem ser simplificados pelo índice da minha raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes o 3, e dentro da minha raiz ficou o raiz de 2. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 3, 12, raiz de 2, ok? Esse daqui é o meu C. A pergunta é, quanto vale o C? Não, é o 2C. Isso, então, é a minha distância focal, é o dobro, né? Então, qual é o dobro de 12 raiz de 2? 24 raiz de 2. 24 raiz de 2. Muito bem, Pedro, certinho. Terminei a minha letra A. Alguma dúvida na A? Alguma dúvida, gente? Não? Agora vamos fazer a letra B. A letra B pede a excentricidade.
é uma razão do valor do C por A. O C, eu descobri que vale 12 raiz de 2, e o A, que vocês tinham definido lá no início para mim, vale 12. Aqui tem uma coisa que dá para simplificar. 12, simplificou com 12, ficou apenas o raiz de 2. Então, a minha excentricidade desse exercício é raiz de 2. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Pronto. Bravo. Vou sair a minha tela e vou para o exercício 3 e 4 da página 32, tá? Na página 32. O exercício 3, ele tá um pouquinho diferente do que a gente acabou de fazer. Ele não tá mais falando para a gente de eixo real e de eixo imaginário. Ele tá falando de um retângulo auxiliar. Então, vamos ver o que relação que tem desse retângulo auxiliar com o eixo real e com o eixo imaginário. Ele, diferente do 1 e do 2, ele trouxe para a gente uma imagem, tá? Diferente do 1 e do 2, que não trouxe. Então, estou na página 32. Ele fala assim, ó. Na figura abaixo, a hipérbole tem o centro na origem. Então, o que significa isso? Que o centro aqui da minha hipérbole... Opa, acho que eu não liguei minha caneta. Ele está aqui, ó, na origem do sistema cartesiano, tá? Que é o 0, 0. E ele tem um retângulo auxiliar que mede 12 centímetros por 6 centímetros. Olhando a imagem, vocês conseguem fazer alguma relação desse retângulo auxiliar com o eixo real e com o eixo imaginário? 12 é imaginário, 6 é real. Fala, Beatriz, que eu não consegui te ouvir. 12 é real. Então, o eixo real seria quanto que você falou? 6. 6, muito bem. E o eixo imaginário? 12. Isso, 12 centímetros. Então, o que a Beatriz observou? O que ela conseguiu perceber? Que esse comprimento aqui, que é o que a gente chama de base do retângulo, ele equivale ao meu eixo real, né? E ela também conseguiu perceber que a altura do meu retângulo, ele equivale aí ao eixo imaginário. Tá certinho, Beatriz, tá? Com isso, a gente pode concluir quanto vale o nosso A e quanto vale o nosso B. Se o eixo real vale 6, quanto vale o A? Desculpa, 3. 3. Então, lembre-se, pessoal, o A sempre é a metade do eixo real. Se o eixo imaginário vale 12, quanto vale o meu B? 6. 6. Muito bem. Agora, ele não pediu na letra A distância focal. Olha só o que ele pediu. Ele pediu as coordenadas dos focos. Eu vou ter que calcular o C de qualquer jeito, não tem jeito. Eu vou ter que descobrir quanto vale esse C. O que muda aqui é que ele não quer a distância de um foco até o outro. Ele quer as coordenadas. Então, as coordenadas é justamente dizer quanto vale o X e quanto vale o Y. Ó, estou destacando aqui na imagem o foco 1 e o foco 2. Quando um ponto está localizado exatamente sobre o eixo X, o que eu sei sobre ele? Quem que vale 0, o X ou o Y? O Y. O Y, muito bem, é o Pedro, né, que respondeu certinho. Então, toda vez que eu tenho um ponto em cima do eixo X, o Y vale 0. Vamos descobrir quanto é que vale aí, quanto que ele deslocou para um lado e quanto que ele deslocou para o outro. Para isso, eu vou aplicar essa formulazinha que a gente já usou aí algumas vezes. Tendo A e tendo B, eu consigo descobrir o C. Então, vamos lá. C ao quadrado é igual. O meu A vale 3, então 3 ao quadrado, mais o meu B vale 6, então 6 ao quadrado. Isso é igual a C ao quadrado. 3 vezes 3 dá 9,
6 vezes 6 é 36. C elevado ao quadrado é igual. 36 mais 9 dá 45. E o C é igual a raiz de 45. 45 tem raiz exata? Não. Não. O que tem que fazer com 45, então? Compor. Decompor. Muito bem, decompor. O 45 dá para dividir por 2? Não. Não. Só por 3. Por 3. Quanto que é R$ 45 dividido para 3 pessoas? 15. 15. 15 ainda dá para dividir por 3. Quanto que é 15 dividido por 3? 5. 5. 5 dá para dividir por 5 só, não dá por 3, né? Que dá 1. Então, aqui eu tenho, ó, o C é igual a raiz. Vou formar parzinho, ó. Então, é 3 ao quadrado vezes 5. Tiro aqui 3 raiz de 5. O que significa isso quando eu falo que o meu C vale 3 raiz de 5? Significa que para esse foco 1 aqui, ele deslocou menos 3 raiz de 5, e para esse foco aqui, ele deslocou 3 raiz de 5. Então, como que vai ficar essas coordenadas? Essa daqui fica menos 3 raiz de 5 e 0, tá? E essa outra fica 3 raiz de 5 e 0. Então, cada um deslocou 3 raiz de 5 para as laterais. Dúvidas nesse exercício? Não? A letra B é bem tranquila, né? É a excentricidade. A excentricidade é C sobre A. O nosso C aqui vale 3 raiz de 5 e o nosso A vale 3. Então, a excentricidade aqui, assim como no outro exemplo, dá para ser simplificado o 3 e fica apenas raiz de 5, tá? Dúvidas até aqui? Não. Não? Agora, na letra C, essa a gente não fez nenhuma. Ele está pedindo a equação da hipérbole. Lá naquela primeira parte eu comentei sobre a equação. Em relação à elipse, o que muda aqui é que aqui é negativo ao invés de positivo. Você tem 2 exemplos, né? Se os focos estiverem no eixo X, vai aplicar nessa fórmula que eu acabei de fazer aqui, porque nesse exercício os focos estão no eixo X. Se os focos estiverem no eixo Y, ela é exatamente igual. O que muda é que aqui o Y é primeiro e depois é o X. Mas o jeito de fazer é exatamente o mesmo. Vou substituir agora. Então, eu tenho lá, ó, o meu A, lá no início eu descobri que vale 3, tá? Vai ficar 3 ao quadrado, menos o Y ao quadrado. O meu B, lá no início eu descobri que vale 6, então é 6 ao quadrado. E isso daqui é igual a 1. X ao quadrado sobre 3 vezes 3 dá 9, menos Y ao quadrado sobre 6 vezes 6, 36. Isso daqui é igual a 1. Então, essa daqui é a minha equação reduzida da hipérbole, tá? Alguma dúvida, pessoal? Pronto, Eita, pode falar primeiro. Quando o focos estiver no eixo Y, se você colocar o X primeiro, dá outro resultado? Dá. Aí, Pedro, você tem que... Embaixo do Y ao quadrado vai ficar o A. E embaixo do X ao quadrado vai ficar o B. Então, precisa tomar bastante cuidado com o foco, porque muda aqui em cima. E aí muda totalmente a carinha da equação. Ah, tá. Tá bom? Professora, o que determina onde, tipo, se é o X ou o Y que vai ter que deixar ali em primeiro, é o eixo que tá os focos tanto na elipse quanto na hipérbole? Exatamente, Fabrício, certinho a sua observação. Quem Mas, determina... Eita, pode falar. Quem determina é onde está o foco. Se ele está no eixo X é uma condição, se ele está no eixo Y é outra condição.
Mas na elipse, os focos eles vão estar sempre no eixo maior, né? Aí não é isso necessariamente, né? Então é que você tem que olhar, por exemplo, lá aonde que o foco está sempre localizado? Sempre no eixo maior, então é mais fácil de achar. Aqui não, aqui vai depender da forma que está desenhada. Entendi, beleza. Beleza? E agora, para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou fazer o exercício 4, né? E ele diz o seguinte, ó. Calcule a área do retângulo cujas medidas dos lados são iguais às medidas dos eixos da hipérbole de equação. Então, vamos lá, ó. Calcule a área do retângulo. Que retângulo é esse? É igual esse do exercício 3. É esse retângulo aqui, ó, que eu vou destacar na cor azul. Ele quer a área desse retângulo aqui, né? Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter o eixo real e o eixo imaginário para calcular a área dele, que um é como se fosse a base e o outro é como se fosse a altura. E só que ele judiou um pouquinho aqui. Ele falou assim, ó, são iguais as medidas dos eixos da hipérbole de equação. Olha só como ele deu essa equação. Ele não deu dessa forma que a gente acabou de fazer. Ele deu em um outro formato. Que formato é esse? É a equação geral, tá? Até então, a apostila não falou nada de equação geral. Ela só foi falando de reduzida. Então, eu preciso transformar essa equação que está geral na reduzida. Como é que eu faço isso? A gente fez um parecido na aula passada, só que com elipse e não com hipérbole, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço essa equação aqui, que está geral, ficar parecida com essa, que é a reduzida? Então, eu venho lá. 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado é igual. Esse 144, ele é negativo. Vou trazer ele para cá, positivo. Observem que nessa equação, que a gente chama de reduzida, eu tenho sempre o valor igual a 1. Então, eu preciso fazer esse 144 se transformar em um único número 1. Para isso, eu vou dividir aqui por 144. Por quê? 144 dividido por 144 vai ficar igual a 1. Como isso a gente trata de uma equação, então eu vou ter que simplificar aqui por 144 e também terei que simplificar aqui por 144. Vamos lá, me ajudem aí, galera. 9 e 144, eles são divisíveis por um mesmo número? Por 3. Por 3, sim, certinho. É o Luiz, né, que falou. E eu posso ir um pouquinho mais além, Luiz? Em vez de dividir por 3, já ir direto por um outro número? 9. Muito bem, por 9. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 9, tá? Dividindo 9 por 9 dá 1, então eu fico com x ao quadrado. Dividindo 144 por 9, isso dá quanto? 16. 16, muito bem. Sinalzinho de menos. E agora, quem me ajuda aí? 16 e 144. O mesmo número que eu posso dividir 16 e 144. 16. 16, certinho. Vou anotar aqui, ó. Dividir por 16, dividido por 16. 16 dividido por 16 dá 1. Então, em cima, eu fico só com y ao quadrado. 144 dividido por 16, isso dá quanto? 9. 9, muito bem. 144 dividido por 144, isso dá 1. Olha só como essas equações agora ficaram parecidas, tá vendo? Essa daqui é a equação reduzida da hipérbole. Qual é a minha vantagem? Olhando ela aqui, eu consigo descobrir quanto vale meu A e quanto vale meu B. Vamos pensar. Que número que elevado ao quadrado dá 16? 4. Que número que elevado ao quadrado dá 9? 3. 3. Muito bem. O que ele quer? Ele quer a área do retângulo.
cujas medidas dos lados são iguais às medidas dos eixos, tá? Então, vamos lá. O eixo, peraí que eu vou fazer assim. O eixo real é 2 vezes o A. Quanto que é 2 vezes 4? 8. 8. Então, isso daqui a gente poderia dizer que seria a minha base, né? O eixo imaginário é 2 vezes B. Quanto que é 2 vezes 3? 6. 6. Então, eu tenho um retângulo aí de 8 por 6. Como é que eu calculo a área de um retângulo mesmo? Só multiplicar 8 por Base 6. de altura sobre 2. Alguém falou de um jeito, outro falou do outro. Então, só para a gente organizar as ideias. É base vezes altura, né? Então, a minha base pode ser o 8 e a minha altura pode ser o 6. 6 vezes 8 seria 48 unidade de área. Ok? Beleza. Beleza? Então, assim, ó, deixa eu parar a gravação para eu ir para os recados finais. Fabrício, eu não esqueci do exercício.